já são praticamente 5 horas, a gente vai dar sequência a mais um web seminário do IVEPESP. Hoje a gente tem a grata satisfação de ter o professor Dr. André Ramos Tavares, professor titular da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, nosso colega lá da USP, e atualmente também nós temos também o privilégio, né, de que ele hoje preside a Comissão de Ética da Presidência da República do Brasil, né? Então, e ele vai falar hoje sobre um tema que é realmente a pauta, né, do dia a dia do Brasil, né, que é a questão da ética no setor público em particular, né, e que essas mensagens que ele vai passar, tenho certeza que vai poder nos ajudar muito a tentar ver se a gente consegue melhorar um pouco todo esse nosso ambiente. Avisando, então, que esse vídeo está sendo gravado, né? Está passando ao vivo no canal do YouTube, vocês têm um endereço ali acima, né? Quem quiser, então, fazer depois da exposição, a ideia primeiro é que o professor André ele faça uma exposição sobre o tema que é ética pública. Após a exposição dele, a gente entra para algumas perguntas, para diálogo, trazer perguntas lá do YouTube que estiveram assistindo para ele. Então, vocês fiquem à vontade aí para estar participando de hoje dessa importante palestra. Então, antes de tudo, eu já passo direto a palavra para o professor André, para ele dar início à apresentação dele. Por favor, doutor André. Obrigado, professor Hélio. Eu quero inicialmente agradecer o convite, né? Esses convites são sempre um incentivo para que a gente revisite os nossos temas, e nesse caso em particular, eu, como acabo também atuando diretamente sempre nesse assunto, né, acabo com isso tendo a oportunidade de refletir um pouco mais, né, profundamente ainda, sobre a questão da ética, com a qual eu tenho me ocupado aí nos últimos anos, né, por conta da Comissão de Ética da Presidência da República. Eu queria aproveitar também, lembrar que hoje nós estamos gravando no dia 11 de agosto, né, professor Hélio, é o dia do advogado. Eu sou advogado, minha formação é jurídica, e como professor da USP, né, não posso deixar de lembrar que hoje a gente completa os 193 anos, né, de criação dos cursos jurídicos do país, né, por um decreto imperial do dia 11 de agosto de 1827, e daí, então, aqui vem a comemoração, né, dessa data, por conta da primeira formação dos cursos de direito no Brasil, né, aqui em São Paulo, né, São Francisco e em Recife, né, então, com isso a gente está gravando num dia também comemorativo, né, dia significativo para nós, professor Hélio. Eu assumi a comissão, a presidência da Comissão de Ética da Presidência da República do Brasil, né, e esse é um trabalho muito, para todos nós que estamos na comissão, né, é um trabalho muito honroso, é um trabalho que nós desempenhamos com muito esmero, muito empenho, é uma atividade considerada honorífica, não somos remunerados por ela, né, é uma atuação bastante intensa. Então, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Claro, a ideia é falar sobre a ética pública, e para falar da ética pública eu vou falar, obviamente, da ética que norteia as chamadas altas autoridades da República, né, porque existe um código de ética que é específico para estas altas autoridades, né? Então, o Código de Ética das Altas Autoridades da Administração Pública Federal, que aí envolve os ministros de Estado, envolve os presidentes das estatais, dos bancos públicos, né? Alguns diretores. Então, essas altas autoridades estão submetidas exatamente à jurisdição, vamos dizer assim, da Comissão de Ética da Presidência, né? E existem muitas outras comissões de ética, né? Isso também eu acho que é importante lembrar sempre, porque
a Comissão de Ética da Presidência da República, ela é, na verdade, cabeça de sistema, né? Ela é o ápice de todo um sistema de controle e gestão da ética pública na administração, no poder público. Hoje, só na administração pública federal, portanto, falando só de governo federal, nós temos mais de 200 comissões de ética em funcionamento, constituídas regularmente e em funcionamento. E a Comissão de Ética Pública da Presidência da República não só realiza a gestão de todo esse sistema, como também procura fornecer os padrões de orientação quanto às normas éticas, né? Então, muitas das decisões da Comissão de Ética servem, sim, como paradigma para essas comissões que nós chamamos de locais ou setoriais. Então, essas comissões, muitas vezes, se utilizam ou se inspiram ou recorrem às decisões da Comissão de Ética da Presidência, e, em outros tantos casos, a Comissão de Ética da Presidência também elabora diretivas ou responde a consultas específicas que são formuladas por essas comissões a fim de melhor gerir e orientar todo esse sistema. Isso para não falar, né, dos constantes trabalhos, como workshops e seminários, que são realizados pela Comissão de Ética da Presidência da República, também com o mesmo intuito de poder não só orientar o sistema, como congregar esse sistema de maneira que se possa ter, pelo menos, um mínimo de unicidade nessa complexa tarefa, né? Então, essa, na verdade, é um pouco do tema que eu vou abordar hoje, mas eu queria pedir licença para, inicialmente, né, lembrar e falar um pouquinho desta relação do direito com a ética, né? Hoje, lá na Comissão de Ética, todos são advogados, né? Não seja obrigatório, em outros momentos já houve pessoas que não eram não tinham formação jurídica, inclusive presidentes da Comissão de Ética, que haviam sido, inclusive, ministros da Controladoria da União, né, que é uma área muito afim, mas a verdade é que a maior parte é da área jurídica, sempre foi assim, mas a relação, né, e aí é importante eu falar um pouquinho disso, a relação entre a ética ou a moral, vamos aqui eu não vou entrar nessa diferenciação, mas entre a moral e o direito, ela é muito complexa, né, e eu vou falar um pouco dela porque nós temos um código de ética que eu já mencionei. Então, nós temos normas escritas sobre ética, né, o que também pode causar uma certa confusão, uma certa dificuldade de compreensão. Então, me permito falar rapidamente sobre essa relação que é muito complexa entre a moral e o direito, ou a ética e o direito, né. Isso para dizer o seguinte: em primeiro lugar, nem tudo que é imoral é ilegal, né. E aí eu vou começar falando pelo mais simples, tentando usar aqui exemplos para ilustrar melhor essas situações. Vamos ver, por exemplo, uma situação mais, me parece, simples de compreender, que é a situação em que há uma convergência, ou seja, a ilegalidade e a imoralidade concomitantes, né? Eu poderia lembrar aqui um caso bastante radical, né, que é o da escravidão moderna, né, essas situações em que pessoas são reduzidas à condição análoga à de escravos, ainda hoje, né, no país, e não só no país, né, isso evidentemente é uma situação que precisa ser extirpada, sobretudo porque nós estamos falando da dignidade das pessoas, né. Então é uma situação que é obviamente ilegal, aliás é inconstitucional, mais do que ilegal, e é uma situação de, né, imoralidade absoluta também, né. Então, são casos que são certamente simples de compreender, em que há uma convergência, né, o que é ilegal é também imoral. Mas, né, pode acontecer de casos que são imorais, né, mas não ilegais. Por exemplo, receber presentes, né, receber, às vezes, um determinado presente, uma autoridade que recebe
um presente. Depois eu até posso falar um pouco melhor que isso, porque isso é uma previsão expressa no Código de Ética. Então é possível receber presentes até determinado valor, né? É um valor extremamente baixo, um valor quase que simbólico mesmo. Mas vejam, receber um presente, de uma maneira geral, né, não é algo ilegal, mas é algo considerado imoral, né? Tanto que nós temos essa previsão expressa. Outro caso que a gente poderia discutir aqui, será que é imoral destinar parte considerável do orçamento, como muitos governos fizeram, para propaganda? Então, o orçamento público destinado para mera propaganda, quando nós temos uma grande parte da população passando fome, população abaixo da linha da pobreza, população na miséria, né? É possível discutir isso. Muita gente considera imoral, mas com certeza não é ilegal, tanto que é uma lei, né? Há uma lei, que é a lei orçamentária, que é considerada constitucional e que destina parte do orçamento público para propaganda, e isso a cada ano é renovado, né? Então, vejam como as situações são de grande complexidade, né? Aliás, nem tudo que é ilegal é imoral, e isso também é bastante fácil de compreender. Muitas vezes, a lei, ela cria proibições, mas ela não está baseada em pautas éticas nessas proibições, né? Ela cria proibições por conveniência pública, porque se entende que é o melhor. Por exemplo, quando a lei proíbe o comércio de rua, quando a lei proíbe o comércio após determinado horário de funcionamento, salvo as exceções especiais que existem. Então, hoje nós temos a definição de que o horário do comércio é fixado pelo município, e os municípios fixam qual é o horário do comércio. Então, a proibição do comércio fora desse horário, salvo os casos excepcionais que são previstos em lei também, ela é uma proibição que não é imoral, não há nenhuma imoralidade, né, a ser combatida, é simplesmente uma questão de conveniência pública da sociedade, naquele momento, né? Então, de novo, aqui o caso é de que nós temos coisas que são ilegais, condutas que são ilegais, mas não são, ainda, quando forem praticadas, não serão imorais, serão apenas ilegais. Bom, algumas leis podem até ser consideradas como violadoras da moral, e aí a situação vai se tornando cada vez mais complexa. Então, nós temos leis e normas jurídicas, por exemplo, que concedem certos privilégios. Poderia lembrar aqui das aposentadorias especiais de parlamentares, né? Então, privilégios, de uma maneira geral, sempre foi visto como algo que pertence a uma certa violação aos princípios éticos gerais, né? E, portanto, nós temos a situação em que normas jurídicas contemplam situações, quer dizer, transformam essas situações em lícitas, quando elas são percebidas pela sociedade como imorais, né? Ou foram percebidas por muito tempo, ou no passado foram percebidas ou eram consideradas muito imorais. Então, no limite, aqui é o ponto mais, que eu diria mais extremo dessa complexidade toda, mas que é um ponto de que exige muita reflexão nossa, é um ponto importante realmente, é o ponto em que a gente percebe que há uma discussão sobre se aquele que se comporta conforme as regras éticas é necessariamente alguém ético, né? Ou se é necessário algo mais. Aqui a gente remonta a uma discussão que é muito antiga e que já vem desde Aristóteles, e nem todo mundo concorda com a abordagem que o Aristóteles fez a respeito da ética. Para o Aristóteles, né, quando as pessoas elas passam a se comportar conforme se exige, conforme as condutas, as normas de conduta ética exigem, então quando as pessoas passam a se ambientar, passam a criar esses protocolos e se acostumam com eles, isso seria parte da ética, né? Mas há uma corrente muito forte que entende que isso não é suficiente, né? O fato de alguém se comportar conforme as normas éticas apenas indica que essa pessoa, né, se submete voluntariamente, que é o esperado, o mínimo esperado, que ela se submeta voluntariamente às normas éticas. Mas que para ser ética, e aí é uma discussão bem filosófica mesmo, para ser ético, não é necessário algo mais, porque a ética impõe uma opção, né? Ela tem que ser algo em que a pessoa se sinta que há um dilema, né? Um dilema que necessita de uma decisão consciente sua, e essa decisão
exige que a pessoa faça uma ponderação, coloque um peso, né, em cada uma das opções e faça aquela que ela considere mais valorativa, mais valorosa, não é, do ponto de vista ético. Então, não basta se comportar como diz a norma, tem que ser algo considerado consciente, né, no sentido de que se persegue aquele valor por ser o melhor valor, o valor que atende melhor às questões e aos dilemas éticos que são apresentados no dia a dia a todos nós, né. Aliás, no âmbito da ética pública, nós temos, inclusive, algo mais extenso, né? Por quê? Porque no âmbito da ética pública se exige um comportamento ético conforme a ética pública, mesmo quando a autoridade sai do cargo. Especialmente, eu diria, quando ela sai do cargo, ou seja, quando ela deixa de ser ministro, deixa de ser um secretário especial, etc., né? Então, a ética pública, ela vai além, né, daquele momento em que a pessoa ocupa o cargo público. A ética pública exige, por exemplo, que a pessoa, no período posterior à sua saída, ela não revele jamais, e aí é uma obrigação ética permanente, que ela não revele jamais aquelas informações sigilosas às quais ela teve acesso enquanto ela era uma autoridade pública, e que podem, de alguma maneira, ou beneficiar a ela própria, ou beneficiar empresas nas quais essa ex-autoridade venha a participar, ou possa até beneficiar ou prejudicar pessoas próximas a ela. Então, há um dever de sigilo, que é muito importante, um dever de sigilo que permanece em relação às informações sigilosas, obviamente, é um dever que permanece, um dever ético que permanece durante todo o restante da vida da autoridade. Ela não deve ficar revelando, né, situações que eram próprias do poder e, mais do que isso, dados que ela tenha tido acesso e que não são dados públicos, né, são dados sensíveis que muitas vezes são utilizados para direcionar uma política pública ou para direcionar uma decisão, tomar uma decisão pública que vai afetar muita gente, que pode ter muitos impactos econômicos e sociais. Então, há uma obrigação ética, né, dessas pessoas a permanecerem com esse sigilo durante todo o restante da sua atividade. E também durante esse período posterior de saída do cargo público, existe durante os 6 meses seguintes a proibição de que ela, a ex-autoridade, assuma um cargo, melhor dizendo, uma atividade privada, né, de uma empresa ou de uma entidade com a qual o poder público se relacionava. O poder público na pasta em que essa ex-autoridade atuava, né? Então, isso não é ético, isso é considerado uma violação grave da ética, não é que uma autoridade, né, por exemplo, um ministro de uma pasta, vamos dizer, o Sorélio lembrou aqui a pasta da ciência e tecnologia, né, a gente estava conversando anteriormente aqui, então, vamos imaginar que um ministro, né, nessa pasta saia e vá trabalhar exatamente numa empresa que tinha uma relação direta com esse ministério durante o período em que ele era ministro. Né, isso é considerado falta de ética, né, e portanto, a autoridade não pode, ainda que receba um convite, ela não pode aceitar esse convite, e aí é imposta à autoridade uma chamada quarentena. A quarentena para o governo federal, no âmbito que eu menciono hoje, é de 6 meses, já foi de 4 meses, hoje ela é de 6 meses, durante os 6 meses seguintes à saída do cargo, a ex-autoridade continua recebendo a remuneração que tinha como autoridade, seja ministro, secretário, presidente de banco, de estatal, etc. Ela vai continuar recebendo a remuneração, no sentido de que ela é proibida de atuar na atividade privada, atuar no setor privado, para que com isso nós possamos garantir a sociedade. Para que com isso nós possamos ter a certeza, né, de que não haverá desequilíbrio no mercado privado, porque não entrará naquele mercado privado alguém que detém conhecimentos específicos, conhecimentos sensíveis,
alguém que tem um peso, né, diferente, e isso tudo se deu por conta dessa pessoa ter tido um cargo público específico, né? Então, essa quarentena, ela é imposta, né? Ela não é um direito, né? Muitas vezes autoridades gostariam de abrir mão dessa quarentena, né? Prefeririam não receber o salário que recebiam quando eram ministros, para receber salários muito mais elevados, que muitas vezes, e é o mais comum, advém do setor privado, né? Então, essas ex-autoridades, elas são obrigadas, né, é uma imposição que é a Comissão de Ética Pública que faz, é a Comissão de Ética Pública que avalia isso e impõe, ou não, né, dependendo de cada caso, a proibição de que a autoridade exerça atividade privada, e isso é feito para resguardar a sociedade, né, resguardar o mercado privado, o equilíbrio natural, digamos assim, desse mercado privado. Então, impede-se que a autoridade exerça essa atividade pelo período de 6 meses. Né? Como eu disse, esse período já foi de 4, hoje é de 6. Em outros países é de 2 anos. Nos Estados Unidos temos um período bem superior de 2 anos, desde a década de 80, então são 2 anos de proibição. Isso tudo, repito, é com o intuito de proteger o melhor interesse da sociedade. Né? Não é uma prerrogativa da autoridade continuar recebendo sem trabalhar, como muitos acabam de uma maneira deturpada entendendo. Né? Repito, a maior parte das ex-autoridades gostariam de abdicar dessa quarentena para poder se dedicar diretamente ao setor privado, aos diversos convites que recebem, as diversas propostas de trabalho que têm, e que na maioria das situações acabam sendo de remuneração muito superior àquela que é praticada, como nós sabemos, pelo setor público, especialmente em determinadas áreas, como na economia, nas finanças, né, no setor financeiro, mas não só nestes. Então, só queria fazer uma pergunta. Oi, Hélio. Só interromper uma coisinha. O Oscar Hipólito me pergunta o seguinte: o caso da rachadinha, que está muito aí na pauta de todos os meios de comunicação, ela é imoral ou é ilegal? Para aproveitar, porque você estava falando muito disso. Como é que a Comissão de Ética vê essa questão da rachadinha muito praticada pelo muitos membros do Congresso? Então, aí a minha opinião pessoal, né, isso não chega até a Comissão de Ética, porque isso tem, geralmente, pelo noticiado nos jornais, geralmente envolve gabinetes do Legislativo, né? Isso. Portanto, muitas vezes é aquela ideia, aquela situação como os parlamentares têm direito a diversos assessores, né? Eles contratam ou eles chamam diversos assessores e alguns desses parlamentares supostamente recebem, pagam esses assessores, mas fazem um acerto para que eles recebam parte dessa remuneração, quando os assessores receberem aquilo combinado. Então, essa é uma situação, e aí é uma opinião minha, né, e de novo, não envolve a comissão da presidência, porque a comissão da presidência não tem nenhuma ingerência sobre as questões legislativas, né? O Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas têm todas uma comissão de ética. Separada. Mas eu considero, eu acho que a pergunta é claro que ela está inserida aqui na nossa discussão, e eu acho que nós temos aí uma situação de flagrante ilegalidade, né? Você não pode... você tem uma situação que é de fraude, né? Toda situação de fraude, aquilo que você não pode contar para ninguém, não é, Hélio? Aquilo que você não pode fazer abertamente, não é? Você certamente deve estar praticando algum tipo de ilicitude jurídica, né? É o caso, porque é uma burla, obviamente, às normas financeiras, as normas de remuneração, não é? É uma fraude, ninguém declara o que está acontecendo, então, nesse ponto, há uma irregularidade jurídica, né? E o aspecto moral, eu acho que, né, assim, de uma clareza de imoralidade a toda a prova, na medida em que
você tem que constranger pessoas a deixar de receber aquilo a que têm direito, né, e entregar uma parte daquilo que o poder público lhes paga para exercerem a sua função adequadamente. Você precisa entregar uma parte daquilo para o mandatário, né, do cargo, de maneira a poder obter esta função. E aí começa todo aquele esquema de desmanche do próprio sistema público, né, que é exatamente o que eu ia mencionar agora, né. Com isso a gente começa isso é a base disso é justamente a corrupção moral, né. Essas coisas só ocorrem porque há um esgarçamento moral, né, na sociedade ou em determinadas relações, e isso vai comprometendo algo que eu considero que é primordial, que é o bem servir o público, né? Uma pessoa que é contratada ou que é admitida nessas condições, ela própria já começa a ter uma visão equivocada do próprio poder público, né? E dos representantes do poder público. E ela passa também a não exercer, na maioria dos casos, e isso é intuitivo até, né? Ela passa a não exercer adequadamente a sua função, até porque ela não recebe o salário completo, né? Ela tem que entregar uma parte do salário que lhe é devido, que se considera como o salário adequado para exercer aquela função. Então a pessoa, você já começa a ver aquele desgaste terrível, né, na prestação dos serviços públicos no Brasil. Então os serviços públicos são mal prestados, né? Tudo tem a sua origem, nada vem acontecendo por acaso. Quer dizer, os serviços públicos no Brasil muitas vezes são mal prestados justamente porque nós temos na base de tudo, né, uma corrupção ética muito forte, né? E é por isso que a Comissão de Ética Pública ela procura zelar por esse compromisso moral das autoridades. As autoridades precisam ter um compromisso moral, né? Não é só veja, a Comissão de Ética ela não julga, obviamente, o presidente da República, né? O que ela começa com todos os ministros, né? E vai até determinadas autoridades especiais, consideradas em cargos especiais, né? Que a gente chama de AS6. Mas o que acontece especificamente é que a Comissão de Ética ela procura zelar para que as autoridades elas tenham consciência desse compromisso moral que elas assumem ao assumirem um cargo público, né, que isso é imanente ao cargo público. Elas têm um compromisso com a sociedade, elas têm um compromisso com a República, né, e esse é um compromisso moral com a República e com a sociedade, de bem servir a sociedade, né. E um aspecto que eu tenho sempre lembrado a esse propósito é o caso dos bons exemplos. O Código de Ética do Poder Público Federal, Código de Ética dos ministros de Estado no Brasil, fala exatamente isso. É necessário que as altas autoridades deem o exemplo, né? Aliás, isso não é novidade, já Weber falava disso, né? O bom exemplo, dizia o Max Weber, o bom exemplo precisa advir do estamento burocrático superior, de uma conduta racional do estamento burocrático superior. Esse é o bom exemplo que deve nortear a própria sociedade, né? E é muito interessante que na doutrina de administração pública, em geral, né, muitos se dedicaram, inclusive, ao estudo de buscar os bons exemplos na administração pública. Há diversos exemplos, a maior parte deles nós não conhecemos, né, mas que são servidores dedicados, servidores públicos que são comprometidos com a busca do melhor, com a busca daquilo que melhor vai servir a sociedade, com a qualidade, né, com a ética na prestação, na profissão, né. E a gente tem alguns exemplos, como eu dizia, que a doutrina da administração pública procurou encontrar exemplos reais, né? E esses exemplos, eles são exemplos não de heróis, né? Porque não acho que uma sociedade sadia precise de heróis,
O que ela precisa são de exemplos reais, de pessoas que no dia a dia se esforçam, por vezes podem até não encontrar os melhores caminhos, mas estão comprometidos com isso, estão comprometidos não com o erro, estão comprometidos com a melhoria, com a busca pelo que é ético, né? E estão preocupados, sim, né, em termos paradigmas para o exercício da atividade pública, né? Então, eu acho que este caso, como tantos outros de corrupção ética, que nós muitas vezes vemos e acontecem realmente na sociedade, isso é um problema que vai minando, como eu dizia, né, vai minando a crença que a sociedade tem no estamento público, né? Vai contribuindo para aquela descrença, a descrença na política, inclusive, o que é muito ruim, a descrença nos representantes da sociedade, nos parlamentares, e isso tudo tem gerado, nós sabemos, eu não vou entrar nesse assunto, que é um assunto longo, mas isso tem gerado a descrença nos próprios partidos políticos, né? O que, de novo, no meu modo de ver, é bastante grave e crítico, porque não há democracia fora dos partidos políticos, nós não conhecemos nenhum sistema que possa funcionar. O que nós precisamos é melhorar, obviamente, os sistemas, o sistema que nós temos, né? E não criar um vácuo, né, no qual nós sabemos que muitas vezes o que opera e acaba se tornando vencedor são situações mais anacrônicas ainda. Então, o que é importante é essa busca pela melhoria dos sistemas, né? E aí eu lembro aqui de uma conclusão que foi alcançada por uma comissão criada nos Estados Unidos pelo George Bush pai, né? E que essa comissão ela teve que foi revisar as normas éticas federais, né, do governo. E ela chegou à seguinte conclusão: eles disseram o seguinte: nenhum setor do governo federal deveria se satisfazer com um padrão inferior à absoluta honestidade na condução dos assuntos públicos. Nós não podemos ter um padrão menor do que esse, né? Ninguém deveria se satisfazer, né, senão com a absoluta honestidade, né? E aí eu queria reforçar isso, que é uma frase, ok, que eu estou trazendo de um sistema externo, mas eu queria reforçar com o nosso sistema. Nós, no Brasil, né, temos um sistema constitucional prevendo isso. É muito curioso, né, para dizer o mínimo, porque a nossa Constituição de 1988 foi a primeira Constituição que, pela primeira vez, tratou da moralidade pública. O artigo 37, na cabeça do artigo 37 da Constituição de 1988, nossa Constituição Cidadã, pela primeira vez nós temos lá o princípio da moralidade, né, ao lado do princípio da eficiência, claro, né, e de outros tantos princípios, como da publicidade. Mas o que nos interessa, me interessa estressar mais de perto hoje, é o princípio da moralidade. Nós temos, portanto, no nosso próprio sistema constitucional, a obrigação, ela vem na Constituição, né? E aí, quando a gente fala dessa absoluta honestidade, né, nós não devemos nos satisfazer com menos do que a absoluta honestidade, né? Eu acho que é interessante relembrar que essa absoluta honestidade, ela chega inclusive, à exigência de que haja uma aparência, né, de ética, aquela história que a gente sempre ouve, né? Não basta ser honesto, né? Precisa parecer honesto, né? O que nós temos aí? É que no setor público, os estándares de ética sempre têm sido considerados como mais rígidos do que os do setor privado. E assim precisa permanecer, né? Então é por isso que a mera aparência de uma conduta antiética também deve causar consternação, não é? Aliás, de novo, nos Estados Unidos, nós já tivemos normas que chegaram a impor que as autoridades tomassem ações
resolvessem situações para evitar a aparência antiética, quer dizer, mesmo que não houvesse nenhum tipo de irregularidade ética, mesmo que não fosse um caso de uma violação ética, só de haver uma aparência de uma situação antiética, a legislação obriga que as autoridades tomem providências. Então, isso é que significa a circunstância de, no poder público, nós termos estándares muito mais elevados, devemos ter, né? E efetivamente temos, e a Comissão de Ética tem zelado por isso, estándares muito mais elevados, de rigor muito superior, não é, aos que são geralmente praticados no âmbito privado. Inclusive chegando ao ponto da aparência. Mas a aparência também é preservada no Código de Ética da Alta Administração Pública Federal Brasileira? Sim, expressamente. Isso é um sinal de respeito à sociedade. Isso é um sinal, não é, de que, e esse Código de Ética é de 2000, é do ano de 2000, a Comissão de Ética foi criada em 1999 pelo então governo Fernando Henrique Cardoso, e já naquela época a preocupação era com o esgarçamento dessa relação entre sociedade e poder público. Já se falava da dificuldade, né, e das desconfianças que se gerava naquele contexto histórico. Imaginem só, naquele momento histórico, né, a grande desconfiança que existia por parte da população em relação às autoridades públicas. E o Código de Ética veio justamente para tentar recompor essas situações que foram consideradas já de perda de confiança, né? E houve, sim, expressamente, isso está em vigor até hoje, a preservação da imagem, né? Então, é preciso que também a honestidade não seja comprometida do ponto de vista da imagem, né? Eu imagino que talvez eu tenha, se precisar me cortar com relação ao horário, mas eu queria só... sim, pode completar. Queria ter algumas perguntas para você. Eu queria só, então, completar esse raciocínio, né, para lembrar que a ética não é algo que a gente vá conquistar num determinado momento e, com isso, ela estará garantida para sempre. Isso não funciona assim, né? A ética é algo que precisa ser permanentemente conquistado, permanentemente e diariamente protegido, tutelado, né? E é preciso que as autoridades façam isso diuturnamente, em cada um dos seus atos, não é? Nós só teremos uma efetiva conduta ética das autoridades, com toda a segurança que isso pode nos dar, não é, para avançarmos em termos civilizatórios, porque é só assim que se pode avançar em termos civilizatórios, apesar da pouca importância que muitas vezes se dá à ética. A gente só consegue fazer isso se as autoridades elas integrarem a forma como elas pensam as suas ações, se elas integrarem a isto a dimensão ética, né? Então a ética ela precisa fazer parte desse pensar, desse agir das autoridades, ela precisa estar integrada, né? Ela não pode ser algo ocasional, algo secundário, né? E o Código de Ética, para finalizar, só lembrar, o Código de Ética, ele também não é uma panaceia, né? Quer dizer, ele não dá soluções, não é um tabelamento de valores, né? Eu até ouvi aí alguém já disse isso, né? A ética, ela não é um código de ética, melhor dizendo, não é para ser uma espécie de manual de autoajuda, né? Então, os 10 passos do sucesso, ou os 10 passos para alcançar a ética. Não, a ética ela é conquistada no dia a dia, os casos eles são muito diferentes, eles variam enormemente, né? As variáveis são realmente necessárias de serem contempladas em cada caso concreto, né? E aí a gente faz uma ponderação. Então, o trabalho da Comissão de Ética não é um trabalho simples, não é possível mecanizar esse trabalho, cada caso é um caso diferente,
né, ele requer realmente, é um grande desafio, requer muita atenção, muita cautela, claro, o rigor que é necessário, mas tudo isso dentro de um contexto em que cada caso é um caso, a ética ela é construída, e a ética, obviamente, faz parte da nossa cultura, né, ela é dinâmica, e aí é importante que haja um empenho de todos nós na construção e na proteção desse sistema, né? Então, com isso eu concluo pelo menos essa primeira parte, e fico à disposição, Hélio, para a gente dar sequência aí numa... Tem várias perguntas, foi muito bom a sua palestra. Eu queria, assim, primeiro o caso, você falou da questão da quarentena, e tem um caso que está aí em toda nas redes sociais e tal, a questão do Sérgio Moro, né? Sérgio Moro foi ministro, e aparentemente há aí um movimento para que ele só possa eventualmente se candidatar daqui a 8 anos. Pelo que eu entendi, a quarentena, né, ela seria de 6 meses, e eu entendo que depois desses 6 meses, a pessoa teria liberdade para estar atuando em qualquer setor, seja privado, seja até público. É isso mesmo o entendimento, André? Na verdade, no caso de qualquer ex-juiz, eu acho que isso é que tem gerado certa confusão, nós temos uma quarentena do Poder Judiciário, tá, que é uma coisa diferente também, né? O juiz que deixa a condição de juiz, ele tem também um período que ele deve respeitar de não atuar naquele tribunal, né, em que ele atuava, em que ele era juiz. Então, para que ele não advogue ali e acabe exercendo e prevalecendo a sua posição de ex-juiz, e acabe com isso, né, se beneficiando os seus clientes e obtendo vantagens que, nesse caso, seriam consideradas indevidas, né? Mas esse período de quarentena, né, foi ultrapassado, né? Quer dizer, isso certamente o ex-ministro Moro, por já ter sido ministro, né, já ultrapassou esse período de quarentena em relação a ter sido juiz, né? Mas há uma discussão no Congresso Nacional sobre impor uma quarentena muito maior, e essa seria de todos esses anos, né, que você mencionou, Hélio, acho que 8, né, para que ex-juízes pudessem se candidatar a cargos representativos, né, nas eleições. Então, há um movimento de que deveria se impor uma quarentena longa, portanto, evitando que ex-juízes, e aí vejam, nós temos ex-juízes que se candidataram, foram eleitos, né, aí nós estamos falando basicamente, por exemplo, do caso do governador atual do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, né, que é um ex-juiz federal, né. Então, são situações em que o Congresso está discutindo, isso não é norma, não está em vigor, mas se deveria impor uma quarentena, a gente chama de quarentena, né, mas é um impedimento para se candidatar a um cargo eletivo por parte dos ex-juízes. Se isso for aprovado, né, não sei por quanto tempo seria essa quarentena, vamos imaginar que seja por 4 anos, né, ou 8, sei lá, ela certamente não pode alcançar aqueles que já deixaram antes, né, os cargos de juízes, né, porque seria ele acabaria retroagindo para afetar direitos que são direitos fundamentais, que é o direito de votar e ser votado, que é um dos mais básicos direitos, né, da democracia, é o direito de ser votado. Então, eu acho que nessas circunstâncias, né, nós temos um direito consolidado, e aí precisa ser respeitado, as normas não podem retroagir, elas só vão alcançar aqueles que venham posteriormente se enquadrar nessa situação a partir da data em que essa lei ou essa emenda à Constituição venha a ser aprovada, se é que vai ser aprovada, tá? Agora, temos uma outra situação, aí eu não vou falar especificamente o caso dele, mas vale para qualquer situação de ex-ministro. Todos os ex-ministros, quando saem, são avaliados em termos de quarentena, né? Então, é imposta ou não a quarentena de 6 meses. Nós temos uma situação curiosa, e é por isso que eu enfatizei muito a ideia, da qual eu tenho plena convicção, tá, pessoal,
a ideia de que a quarentena não é um direito, né? A quarentena é uma imposição, é um ônus para as autoridades, né? Mas muitas vezes a própria comissão de ética é questionada, por exemplo, pelo Tribunal de Contas da União, né, ou por outros órgãos que acabam tendo uma visão exclusivamente financeira, né, e quando se impõe uma quarentena, a unidade a qual pertencia a ex-autoridade, ela passa a ter aquele custo, né, passa a ter aquela rubrica para pagar, continuar pagando por 6 meses. Então isso representa um ônus financeiro, né? Então, muitas vezes até a comissão de ética acaba sendo questionada de um motivo pelo qual impôs X quarentenas ou tantas quarentenas, etc., né? Quando, na verdade, creio eu, o principal seria tomar em consideração a questão ética, né? Porque se é importante impor a quarentena, e se ela está prevista, ela precisa ser imposta pelo prazo em que está prevista na norma, né? Então, aí vejam que são muitas coisas diferentes. Uma coisa é a quarentena do juiz, uma coisa é a quarentena que o Congresso quer impor para ser eleito, e outra coisa é a quarentena da Comissão de Ética em relação aos ex-ministros. Agora diz o seguinte, então a comissão, ela existe, né, no caso específico, houve já alguma eventual perícia, análise dessa comissão sobre a conduta de algum das pessoas que vocês devem cobrir, e que essa ação levou a alguma consequência ou não? Isso, boa pergunta, até, Hélio. Eu aproveito para complementar, eu acabei não podendo falar, não mencionando, mas quando existe uma transgressão ética, a comissão verifica que houve uma violação ética, em muitos casos isso já aconteceu, muitos, né? Eu até arriscaria dizer que é mensal isso, numa média, vamos dizer assim, mas a comissão ela impõe uma penalidade, né? A autoridade sofre uma advertência, né, ética, então isso vai para os seus assentamentos, vai para os registros, né, da autoridade, ela sofreu uma sanção ética, né, foi imposta uma sanção ética, mesmo que ela não seja mais autoridade, ela também sofre isso, né, ela também vai para o registro dela, da ex-autoridade, e no limite, a comissão de ética pode sugerir ao presidente da República a exoneração, casos em que são considerados muito graves, e isso já aconteceu no passado, e já gerou realmente até uma situação de exoneração de um ex-ministro. A comissão de ética faz esta indicação, mas aí é o presidente que é o único que pode, que tem a competência, quem tem a competência constitucional, né, porque aí está da Constituição do Brasil, quem tem a competência para nomear ministros é o único que tem a competência também para exonerá-los, né, e aí fica a critério, claro, do presidente da República, mas a comissão tem por previsão expressa da norma a possibilidade de sugerir, em caso extremo, ao presidente que exonere determinado ministro. E diz agora o contrário, quer dizer, houve vários casos também, não só desse presidente, de algum anterior, de ele tem a prerrogativa, até por ser eleito, de fazer a nomeação dos seus assessores, ministros e tudo mais. E, ao fazer isso, eventualmente pode o judiciário, eventualmente, como você falou, o presidente tem o poder, depois desse levantamento que a comissão fez, de exonerar ou não. Agora, ao contrário, quer dizer, quando ele propõe um nome e esse nome é barrado, há algum mecanismo, né, que faça com que ele possa não fazer isso, entendeu? Por exemplo, como houve já interferência do próprio judiciário, né, dizendo que aquela nomeação não faz parte, alguma coisa assim. Como é que você vê isso aí? Não. Eu inclusive, a gente teve 2 casos, né? Um que aconteceu, bom, nós tivemos mais de 2, nós tivemos 3, na verdade, em que o judiciário acabou impedindo que um ministro escolhido por um presidente pudesse assumir o cargo de ministro, né?
apesar de ser de livre nomeação. Eu pessoalmente, acho que é uma certa extrapolação do Poder Judiciário, né, na medida em que são cargos de livre nomeação, quer dizer, não há nenhum tipo, se a pessoa cumpre os requisitos objetivos, que é a idade, não é, e a escolha, a nomeação, a publicação no Diário Oficial, né, isso tudo no nosso sistema, do jeito que ele está hoje, né, isso tudo só vai ser julgado, digamos assim, nas eleições seguintes, né? Se um presidente escolhe mal, se um presidente faz nomeações ruins, se ele se cerca de pessoas, de assessores que são inadequados, que desconhecem, que causam prejuízos e etc., prejuízos do ponto de vista, aí, digamos assim, do avanço, né, civilizatório, isso vai ter que ser julgado nas eleições, a não ser que haja algum caso de crime, não é? Porque, veja, os ministros e, em geral, os servidores públicos estão sujeitos a diversas outras leis, não é só o Código de Ética, tem a lei de improbidade, tem o Código Penal, não é? Tem a lei dos servidores públicos, então tudo isso é um conjunto de normas que exigem uma série de condutas dos agentes públicos, né? Pode haver alguma violação e pode, aí sim, em face de alguma violação, isso pode desencadear uma situação em que o ministro acabe perdendo a sua posição. Agora, previamente à nomeação, né, impedir um presidente de nomear determinados nomes, isso aconteceu com uma pessoa que ia ser nomeada para o Ministério do Trabalho, né, e aí se descobriu que ela tinha diversas ações trabalhistas contra ela, né. Então muitos vão lembrar quem é, e essa pessoa acabou não assumindo, né, foi impedida pelo Poder Judiciário. Então, nessas situações, eu realmente entendo que esse julgamento não cabe ao Judiciário. A Comissão de Ética, ela não atua antes da nomeação, né, então tudo que, por exemplo, muitas vezes acontece isso, são feitas denúncias cujo fundamento contra um ministro é o fato de ele ter sido um péssimo parlamentar, né? Isso não faz parte vamos dizer assim, da jurisdição da Comissão de Ética, né? Quer dizer, a Comissão de Ética começa a avaliação a partir do momento em que ele integra o Poder Executivo, quer dizer, quando ele é nomeado, né? Então, isso que foi mencionado aí, essas situações, Hélio, elas estão fora do nosso âmbito de atuação. Entendi. Uma outra questão que a gente vê é o seguinte, né? Outro dia eu fiz um web seminar com o Eugênio Rica, você deve conhecer, que é o adido da Polícia Federal, foi secretário já da Justiça ou da Segurança Pública lá no Espírito Santo e está nos Estados Unidos. E essa questão, por exemplo, corrupção e a ética, né, o que vem primeiro? Na tua visão, como é que é esse casamento entre essas duas coisas? Porque acho que uma falha na ética, em geral, como você citou, né? Olha, o cara não pode ganhar um presente, né? Porque tem até um limite, um certo valor. Mas sempre com esse tipo de coisa, apesar, como você falou, não é ilegal, mas se você for pensar, sempre tem já o rastro, né, do que vai acontecer. Como é que você vê essas duas coisas, corrupção e ética, como que elas se casam? Bom, esse é um assunto também importante, né, é uma dimensão das violações éticas, sem dúvida alguma, talvez aquela que mais apareça no imaginário da sociedade. A corrupção, e nós tivemos todo esse movimento de combate à corrupção no Brasil, e o início da corrupção, né, ele justamente se dá com a falta da ética, né, a falta da cultura ética no desempenho do cargo público, porque nós temos sempre alguém que corrompe e alguém que é corrompido, né? Então, do ponto de vista do poder público, nós temos alguém que é corrompido por outro, né, ou se deixa corromper, e então é alguém que faz uma opção. Lembra
né, aquelas opções, e por isso que a ética, quando a gente fala em termos teóricos, né, filosóficos, né, a ética, ela obriga o indivíduo a melhor opção do ponto de vista valorativo. Ele precisa ter essa consciência, ele precisa saber, não é, o que ele está fazendo, e ele deve fazer uma opção por aquilo que melhor atenda à sociedade, se nós estamos falando de ética pública, né? Eu sei que não é tão simples, em muitas situações haverá diversos caminhos, é preciso escolher um deles, às vezes um caminho é um pouquinho melhor que o outro, às vezes não, etc. Não estou dizendo que seja simples, mas em algumas situações, não é? A diferença entre o que é ético e o que não é ético é bastante escancarada, né? E o agente público faz uma opção pelo que não é ético e a partir daí, então, acaba abrindo as portas para todo tipo de contravenção ética, de ilícito ético, em especial a corrupção. O Código de Ética atual, ele fala disso, fala da corrupção, né? A corrupção como um dos motivos pelos quais se criou o Código de Ética, né? Também aparece ali, ela tem também teve um papel importante nesse sentido. Também naquela época, nós estamos no início do século XXI, havia a percepção social de corrupção no poder público, ela já existia, né? Essas coisas existem há muito tempo na sociedade brasileira, elas não são recentes, e o Código de Ética foi criado para justamente reforçar o que é considerado como ético numa autoridade pública. E até a ideia era de fazer com que se atraíssem bons cidadãos, né, que se deixasse claro o que se espera do agente público, em termos éticos, até para que as pessoas que aceitem um cargo público não sejam questionadas sem fundamento. E até para que se possa atrair bons cidadãos para os cargos públicos, porque aquele bom cidadão também não quer se meter em algo que ele vai considerar que é uma enrascada, né? Quer dizer, ele vai ser cercado e em qualquer situação ele vai acabar tendo que responder. Não, então o Código de Ética tentou ser construído para tornar público, dar mais segurança para o agente público, para que ele também saiba como ele deve se comportar, né? Então, pode receber um presente de até R$100? Pode, né? Pode receber pode divulgar informações depois que você sai da sua função pública e ter benefício com isso, ou benefício para sua família? Não pode, né? Você pode ser autoridade pública e continuar participando de uma empresa que negocia com o poder público e negocia com a sua pasta, ou que vai ser afetada pelas suas decisões? Não pode. Você pode ter ações num fundo de ações e gerenciar esse fundo de ações, esse fundo de investimento, ao mesmo tempo que você pode participar de decisões que vão afetar para mais ou para menos esse fundo? Não pode, né? Então, todas essas situações acabaram sendo descritas no Código de Ética também para que a autoridade saiba o que pode fazer e para dar segurança à autoridade pública. Não é só para a sociedade, mas é também para a sociedade, claro, mas para a autoridade pública, né, que ela não seja também pega de surpresa, né, por alegações sem fundamento de que ela seria uma autoridade sem ética, né? Então, eu acho que é uma via de duas mãos. Você serve para todos, e é muito importante essa conquista tanto do Código de Ética como da criação da Comissão de Ética no Brasil para o governo federal, né? Então, me diz agora, assim, para a gente terminar, é o seguinte, essa questão da impunidade, né? Quer dizer, a gente, claro, questão de uma pessoa de bom costume, uma pessoa, como a gente chama, pura, ela sempre, claro, ela vem do berço, né? Quer dizer, a questão da educação, a questão de introduzir valores dentro da família e tal. O fato, depois que essa pessoa passa a atuar, né, na sociedade, esses desvios, né, como você falou, éticos, né, que com certeza vão caminhar para a corrupção, ela esbarra, acho que num problema complicado que o Brasil tem, que é a questão da impunidade. Eu queria que você abordasse isso para finalizar, se
talvez, vamos dizer assim, o volume, a dimensão do problema da corrupção e da falta de ética, né? Atualmente, em todos os governos, a gente viu agora o caso aí, compra de respirador, a questão desses hospitais de campanha, são coisas, você vê esse caso no Rio, está havendo lá até um impeachment do Witzel e tal. Talvez isso não seja consequência da falta de impunidade que a gente tem no Brasil, André? Eu acho que é um gatilho também, pode ser considerado talvez um gatilho, né? Eu, enfim, não sou um grande especialista nessa área, mas eu tenho entendido que a impunidade, que é uma sensação não apenas teórica no Brasil, né? É uma realidade, como você coloca bem, Eli. A impunidade no Brasil serve talvez também de gatilho, né? De gatilho para que a gente acelere aí, algumas pessoas acabem avançando no descumprimento de normas éticas, na escolha pelo aquilo que não é ético, e aí vai virando uma bola de neve, né? Eu acho que a impunidade, hoje em dia, ela tem, de alguma maneira, eu acho que ela não é não podemos avaliar de uma maneira muito unilateral, vamos dizer assim, porque nós temos vivido momentos em que o judiciário tem conseguido avançar muito, né? Tem conseguido dar respostas em relação a graves problemas de corrupção, né, de desvios, de fraudes e etc. E, ao mesmo tempo, né, nós temos visto também se agravar situações de impunidade, absoluta impunidade, né? E eu diria, muitas vezes, tem surgido um fenômeno que me parece ser um pouco diferente, mas complementar, que é o da tolerância exacerbada com aquilo que é irregular, com aquilo que é ilegal, uma certa, e aí, no fundo, é uma certa flexibilização do direito, né? Quando você, ou o judiciário, né, ou a autoridade policial, a autoridade judicial, a autoridade do Ministério Público se tornam complacentes, né, em certa medida, em parte, com atitudes que não são tão adequadas, com condutas que deixam a desejar, né, isso também contribui, creio eu, para o sentimento de impunidade, né? Quer dizer, a impunidade não é só a falta de uma punição oficial, a impunidade é também, não é, a situação de uma certa tolerância indevida, né? Não que eu esteja pregando o rigor, né, levar tudo a ferro e fogo, tolerância zero, como já ocorreu em outros lugares do mundo, em Nova York, por exemplo, né, mas o fato de me parecer haver um certo nível de tolerância e, às vezes, uma abordagem seletiva, né, meio randômica do que é apurado e do que não é apurado, isso tudo me preocupa, eu acho que preocupa a todos que zelam pela justiça, pelo direito, e tem isso, todos os operadores, enfim, do direito, né, que tem essa preocupação, porque, afinal de contas, isto é também a nossa profissão, na medida em que não se respeita o direito, né, não é só, claro, não é só uma profissão que deixa de poder atuar adequadamente, mas toda a sociedade perde, mas estou enfatizando aqui uma questão que também é de uma profissão, não é? Então, é evidente que, para mim, pelo menos, né, que o chamado império do direito é algo a ser buscado permanentemente e aprimorado. Nós não podemos ser tolerantes com as irregularidades, com as ilegalidades, com aquilo que não faz parte do que é combinado, né? O que é combinado é o que foi colocado na legislação, na nossa Constituição, né? E isso precisa ser, isso é o nosso pacto social, né, acima de tudo. Então, é parte considerável do pacto social. Então,
Eu acho que a impunidade, a tolerância indevida, isso por parte de autoridades, isso tudo é muito complicado em termos civilizatórios, né? Inclusive, nesse web seminário que eu fiz com o Eugênio Ricas, né, que é também da Polícia Federal, ele comentou o caso lá dos Estados Unidos de multa de trânsito, né? Quando você dirige alcoolizado, né, a primeira vez você tem uma advertência, a segunda vez você retira a carta e é preso, né? Então, há realmente, como você falou, essa questão da tolerância, que a gente sabe que essas coisas não funcionam muito bem assim, né? Eu mesmo já fui parado por policial rodoviário e acabei não dando, falei, não, você pode fazer a multa, né? Mas a gente sente que havia essa, eventualmente, interesse da parte de aliviar alguma coisa. Então, o que você falou, a gente, no Brasil, eu acho que talvez devido a essa nossa miscigenação, né? Por exemplo, eu sou descendente de português e espanhol, né? A maioria aqui, que quando o Cabral chegou aqui era só índio, né? E depois a gente está uma miscigenação de tantas culturas diferentes, né? E acho que isso talvez dificulte um pouco, porque há uma formação, vamos dizer, cultural diferente por conta dessa questão da hereditariedade, né? Mas é o que você falou, a gente tem que continuar batalhando, fazendo o melhor que a gente pode, né? E eu fiquei muito contente de saber, principalmente, que essa comissão, ela tem, como você falou, não é só uma comissão honorífica, é uma comissão que tem consequências, como você falou, já inclusive de ocorrer a exoneração de autoridades, né, fruto de um levantamento, claro, cuidadoso, né, de um desvio, né, e eu acho que isso é importante a gente saber que isso existe no país, né, e que está funcionando, e tem uma pessoa como você, né, que tem toda aí uma história, né, um professor consagrado da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, né, e queria, então, novamente, lembrar você do dia 11, como você citou no início, né, quer dizer, e aqui todos os advogados, em particular você, parabenizar, né, pelo dia, né, e lembrar, naturalmente, aí do Rui Barbosa, né, que foi uma das pessoas aí que tanta alegria nos deu aí. Queria, para encerrar, só agradecer a presença aqui de várias pessoas, né? De novo, o nosso amigo Oscar Espólito, a Maria Conceição da Silveira, o professor Roberto Lobo também, que está nos vendo aqui também, agradecendo a presença dele aqui. Muitas das perguntas eu não consegui fazer, mas eu vou copiar todos esses comentários e saudações a você, e vou te passar no teu e-mail para você depois saber algum complemento, porque pelo tempo curto que a gente teve, não deu tempo de fazer tudo que podia, mas eu acho que deu para esclarecer bastante. Então, eu queria, agora, para finalizar, passar para você encerrar essa sua apresentação, por favor. Obrigado, Hélio. Agradeço a todos que estavam aí na audiência hoje, não é? E, enfim, em nome até do professor Lobo, né, muito obrigado. Aproveitar para também deixar aqui os meus cumprimentos a toda a classe jurídica, né, pelo dia de hoje, também agradecer os seus cumprimentos e dizer que é exatamente o que você mencionou. O que a gente faz a nossa parte, não é? A gente procura fazer o melhor, nós todos ali na comissão de ética atuamos pelo que nós consideramos ser o melhor para a sociedade, né? E fazemos isso com muita dedicação, com esforço, já que todos nós temos nossas próprias atividades profissionais fora da comissão de ética, né? Mas temos um mandato, isso nos dá independência, isso nos dá tranquilidade, temos tranquilidade para trabalhar, temos estrutura, e, portanto, tudo tem sido feito da maneira como se imagina que deva ser feito, tanto por nossa parte, como por parte também da presidência. Então, é gratificante que a gente possa exercer nessas circunstâncias, claro, né, esse tipo de atividade, que é uma atividade muito delicada, envolve a vida das pessoas, envolve a honra das pessoas, muitas vezes, né, por vezes as acusações acabam
algumas sendo levianas, não são apropriadas, não é? Então, o que a gente faz realmente é algo que é basicamente doar, não é? Um pouco das nossas horas, daquilo que nós já recebemos da sociedade, doar para um retorno, né? Para que se possa retornar e tentar fazer esse trabalho da melhor forma possível. Então, te agradeço por esse momento em que eu pude esclarecer um pouco, né, a todos sobre o funcionamento e sobre a nossa busca permanente lá pela ética. Muito obrigado, Hélio. Obrigado mais uma vez, André. Pessoal, então, eu queria novamente agradecer a todos que estão nos acompanhando. Esse webinar está sendo naturalmente gravado, eu vou depois devidamente editá-lo, né, e vou disponibilizar para todos que queiram tomar conhecimento desse importante trabalho que está sendo feito, né, e que talvez hoje, na minha visão, para que a gente possa ter esperança num país melhor, é exatamente a restauração, o resgate da ética pública, e não só pública, privada também, porque muito do que foi feito aqui, a gente sabe que é uma coisa que precisa, né, como o André colocou, quer dizer, muito do que aconteceu, por exemplo, aí na Lava Jato, veio exatamente de uma corrupção de ambientes privados, né, que acabaram corrompendo dentro da coisa. Então, assim, essa coisa é fundamental para que a gente possa ter um país melhor. Então, eu queria agradecer mais uma vez a todos, desejando uma boa noite, e quinta-feira, às 5 horas, a gente volta novamente aqui. Queria agradecer a todos e desejar uma boa noite, um bom final de dia. Até logo para todo mundo aí. Obrigado, boa noite. Obrigado, André.